Fala pessoal, boa noite. Muito obrigado aí pela oportunidade, meu amigo Vilela. Uma honra também, Pimentel, estar com vocês aqui. Sou Ângelo Marcos Canuto da Silva, sou conhecido hoje, popularmente como Ângelo Canuto, que é meu nome profissional também de trabalho. Sou empresário de jogadores de futebol, empresário de artistas. Antes disso, sou bacharel em administração de empresas, MBA em gestão e marketing esportivo. Tudo isso fiz dentro da prisão. Caramba. Só o MBA em marketing esportivo que eu fiz já em liberdade, mas a minha faculdade, praticamente 90% dela, na graduação de administração de empresas, eu fiz dentro da prisão. E havia feito um curso antes inicial de auxiliar de administrativo. Sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, em Guaianazes, bairro Extremo Leste, no berço da violência urbana no Extremo Leste. Criado sem meu pai, não tenho ele nem no meu documento, nunca soube quem é. Tenho seis irmãos, sendo que um irmão faleceu de câncer, e minha penúltima irmã foi doada porque a gente vivia em condições precárias de extrema miséria, e ela foi doada já no parto para uma outra mãe. Então, enfim, é uma história que não é tão diferente de muitos da periferia de São Paulo, né? Eu sou de 1973, mas essa coisa ainda perdura até hoje, em 2025, essa questão dos abandonos dos pais e a miséria proporcionada pela desigualdade social, corrupção, enfim, todas essas coisas que um dia eu fiz parte do meio também. 73, eu sou de 70 e você, Pimentel? Como? Sou de 70. Eu sou de 71. Eu tenho 2 anos a mais que o Canuto. Eu faço agora dia 30 de outubro, eu faço 52 anos agora. Mas eu sou o único que não pinta a barba, né? Tu pinta a barba, ele pinta a barba também. Tinha que lembrar esse papo. Ele vai ficar na minha bota. Ele vai ficar até o final vai falar isso. Mas como ele tem 2 anos a mais do que eu, devo respeito aos mais velhos. Pois é. Eu vou fazer 55 em novembro agora. Mas tá reformado, tu acabou de passar por uma... Passei por cirurgia aqui. Tá bem, tá jovem. Como a gente pode começar esse assunto? Você disse, não lhe cortando os senhores, do presente estranho, né? Estranho, cadê aqui? Então, esse presente estranho, eu achei que eu fosse ser o primeiro cara a trazer uma caneta Bic. Eu já soube aqui nos bastidores que o Bolsonaro também trouxe uma caneta Bic. A mesma. Eu não sei qual é a história que ele contou sobre. Ele assinou, a caneta que ele assinava. Qual é a história? Não, aqui tem uma câmera aqui em cima. Sim, perdão. Ó, corta aqui, ó. Qual que é a história da caneta? A história é a seguinte, isso aqui é uma caneta Bic, né? Essa aqui ficou na iminência de salvar minha vida. Essa parte da caneta, essa parte. Mas no regime de isolamento, essa parte salvou minha vida. Quando eu fui parar em Avaré em 2003, quando eu conheci, inclusive, a figura do Marcola, em 2003, pessoalmente. Isso aqui salvou minha vida. Porque eu cheguei em 2003, e aí envolve também a operação policial, eu chego em 2003, envolvido em tráfico dentro da prisão. Eu caio numa operação, um grampo telefônico, e eu tinha que sobreviver dentro da prisão e tinha que dar meu jeito. Certo. Você chega grande na prisão, você tem que permanecer grande, senão os caras vão montar em cima de você. Então eu conheci o caminho do tráfico. Significa... Montar no sentido de diminuir, você ficar sugestionado ao sistema, a alguém. Então eu cheguei na condição de patrão, eu tenho que me manter patrão, perfeito? Atitude, proceder, em dia. E nessas minhas andanças, o que você acumula no crime? Confusões e inimigos. Então eu tive uma confusão no sistema, várias confusões eu tive. E numa dessas confusões eu tive confusão com o segundo homem do comando, que era o Sandro Gulu, que faleceu lá em, acho que salvo me engano, 2004, 2005, em Mirandópolis. E por que isso me salva? Nesse grampo telefônico que eu caio, e eu envolvidaço nesse mundo do crime, eu caio no grampo telefônico e sou levado pro DEIC, a 5ª Delegacia de Investigação do Crime Organizado. Eu caio no grampo telefônico envolvido com droga dentro da cadeia. Eu vou pra cadeia. Meus parceiros foram presos na rua e eu sou levado de dentro da prisão pra custódia do DEIC. E como se deu essa logística? À noite, eu tô falando com o pessoal na rua, fazendo merda, falando de droga, falando isso, aquilo, outro. O pessoal tava tudo grampeado. E eu acabei falando, acho que se eu não me engano, naquele momento eu falei minha matrícula identificou aquele nome, aquele grampo a uma pessoa. E me acharam lá na penitenciária. Os caras entraram em cana na rua, droga, armas, fuzis foram apreendidos, mas desapareceram do corpo do processo. No flagrante. Drogas puras foram apreendidas, mas sumiram no corpo do processo. E ela foi negociada comigo, sentado na cadeira ali da permanência, e a minha droga sendo negociada, em tese, a droga da época, sendo negociada no pátio. E o policial ainda faz aqui pra mim assim, debochando de mim, tá vendo aí? Eu tô vendendo pro mano que tá preso no Dakar. Ele liga pro cara e negocia e fala, tá aqui, e o funcionário do cara preso lá, vai lá no pátio e pega. Peraí, se eu fui preso por tráfico, o que tá acontecendo com a minha droga que não tá sendo apreendida e tá indo pra um outro sistema de tráfico? Bom, ponto. Estou ali preso nesse sentido e essas coisas acontecem.
Inclusive um carro da minha esposa, que lá atrás, depois eu encontrei um deles na cadeia. Minha esposa sempre foi trabalhadora, eu sempre fui pai de família. Chego em casa, a minha família, minha mãe não precisa saber de nada. Nunca envolvi ela em nada. Tem até um momento que eu vou dizer pra vocês que eu poderia ter acabado com a vida da minha esposa, mas o discernimento, a sabedoria e mantê-la como minha esposa salvou a vida dela e salvou minha vida e não complicou a minha vida mais ainda. Então, enfim, nesse momento que eu estou lá, eles chegam e falam pra mim assim, e a maré a turbo? Eu falei, maré a turbo, eu tenho que meter o louco. Maré a turbo da sua mulher, que você comprou do fulano, assim pra ele poder ir na fuga com você. Realmente, eu comprei uma maré de um cara pra ajudá-lo, que a gente tava tentando comprar um muro pra gente fugir da penitenciária em São Vicente. Eu compro a maré dele e dou pra minha mulher pra ele poder financiar a fuga dele. Isso ficou lá, mas como vinha sendo grampeado, monitorado, eles sabiam desse carro. Mas é o carro da minha esposa, eu dei lá o carro pra ela poder me visitar e levar as crianças, a minha filha pra escola, e, enfim. Minha mulher não tem envolvimento nenhum. Eu fui transferido de São Vicente, então, nessa ocasião, não consegui preparar a fuga lá, frustrou, fui transferido pra São Paulo. Em São Paulo, eu caio nesse grampo telefônico e eles falam desse carro. Quando eles falam desse carro, eu falei, tudo bem, tá aqui, me mostrou as provas, eu falei, beleza. Vamos fazer o seguinte, para eu não pôr sua mulher no papel, minha mulher trabalhava no banco, eu trabalhava, acho que era Bradesco, na parte dos seguros. Para eu não pôr sua mulher no papel, eu quero esse carro. Mas você vai pôr minha mulher no papel porque minha mulher não tem nada a ver assim, não. Lavar dinheiro, pra mim lavar dinheiro, nem dinheiro tem. Eu mantenho minha mulher ali e tal. Beleza. Qual que é o acordo? Me dá a maré, me dá mais tanto, se não me engano, uns 50 pau, e a gente não põe no processo. Beleza, eu tô sugestionado, eu tô refém. Tá aqui, corro atrás, resolvo, tá, o carro foi lá, ela chegou lá com o recibo assinado no nome de uma loja dos caras lá de Laranja, dei a maré, minha mulher tremendo, falei, pode vir, o doutor deu a garantia, falou, ela pode vir. Minha mulher foi ouvida a termo como testemunha, assinou, eu ouvi lá, tudo beleza, minha mulher foi embora. Livrei minha mulher disso, me dei mal lá, fui indo, eu ia ser levado pro regime de Presidente Bernardes, no isolamento de Presidente Bernardes, mas a polícia, no momento que eles se dignaram, eles continuavam monitorando os telefones que estavam na prisão, e nesse sentido eu estava sendo decretado a morte, porque segundo o Gulu, disse, ele e mais outros caras disseram que eu estava usando o nome do comando para matar pessoas e tomar conta do tráfico na Baixada. Isso não era o que eu estava fazendo. Quem estava fazendo isso eram outras pessoas lá, a guerra deles lá, não tinha nada a ver, não era facção, era um companheiro. Só que eu incomodava porque eu tinha meu corre, eu tinha meu fornecedor e eu tinha os meus fiéis que compravam de mim. Eu não misturava, eu tinha um grande respeito, ninguém entrava no meu caminho, não entrava no caminho de ninguém, era respeitado. Embora algumas vezes, quem trabalhava comigo falou, pô, não dá para comprar porque é o seguinte, o mano veio aqui e falou, tá com nós ou tá contra nós. Eu rápido peguei meu telefone, liguei onde tinha que ligar, os caras falaram, não existe isso e tal, e mantinha o meu equilíbrio, porque eu tinha uma conexão com São Paulo, eu era de São Paulo preso na Baixada. Eu mantinha isso bem blindado, porque eu tinha vários amigos, vários contatos. Nesse sentido, quando eu tô lá no DEIC, eu faço esse acordo, eles ouvem que eu vou ser morto, se eu for pra Bernardes, e quem tava em Bernardes? O Gulu tava preso em Bernardes, os caras, regime de isolamento, presidente Bernardes. No Big Brother. Eu, quando saísse pro pátio, eu ia morrer. A polícia veio e mostrou o grampo. Falou, tá aqui, os caras estão falando que você tava usando. Eu falei, mas eu não tô. Tá no grampo das transcrições. Eu já falei pro meu advogado, doutor, pega essas transcrições e leva onde tem que levar pros caras verem que o que os caras estão falando não procede. É mentira. Fiquei desesperado. Tô decretado a morte. Mas o policial pega esse mesmo que junto lá, os caras estavam tomando meu dinheiro, fazendo um monte de coisa. Eu já sei que todos eles estão expulsos. Acho que um faleceu em razão desse mesmo comportamento. Não posso dizer do delegado, porque o delegado em momento algum esteve junto, mas os agentes ali, quando o delegado chegava, eles mantinham a postura, mas era um absurdo o que estava acontecendo comigo. Eu vou dizer até como eu escapei dessa tortura, eu vou falar pra vocês já. Ele vem com o papel e fala assim, ó, você vai pro RDD, só que você ia pra Bernardes. Eu vou ser homem com você. Se você for pra Bernardes, você vai morrer. Eu vou te mandar, aqui, ó. Se ele simulou, se ele não simulou, pra mim não sei. Eu sei que ele muda a ordem e fala assim, você vai pra Avaré. Penitenciário de Avaré, isso em 2003. E Avaré é? Regime de isolamento. Era RDD também. RDD Bernardes Avaré. Com as palavras dele. Lá você vai falar com um cara que é o único cara que eu conheço que é homem nessa porra aí, é o Marcola. Você vai conhecer ele, não conhecia. Por gentileza, explica em casa, pra quem tá em casa, o que é RDD? Regime disciplinar diferenciado. Qual é a rotina? Você ficar à margem dos presos. O seu regime de isolamento, banho de sol, em tese, pela lei, tem que ser 1 hora por dia. Mas era tão lotado que eu cheguei a ter banho de sol 1 vez por semana e teve semana que não deu deu menos do que um banho de sol de 1 hora por semana. Pena dentro da pena. É uma pena dentro da pena. É um regime disciplinar, é um castigo que se você errar, você tem 1 ano de castigo. Se você tiver um bom comportamento, você fica 10, 9 meses. Se você errar, um atraso, responder mal ao guarda, chama-se bolacha. Você toma uma bolacha e repica o seu castigo. Uma sindicância que vai pro juiz. Mal você é ouvido e você fica mais 1, 2 anos. Eu cheguei no isolamento pra fazer 1 ano, tinha caras lá que tava 5. Tinha cara que já tinha vindo de outro RDD pra lá, tinha vindo de Taubaté quando desativou Taubaté e continuava no regime de isolamento. Enfim. Quando eu chego ali, ele fala, você vai ser internado aqui, lá você resolve sua caminhada. Porque se você voltar pra Bernardes,
Falei, pô, mas não me interna, deixa eu voltar pro sistema pra mim já ir pras ideias e resolver essa parada. Ele falou assim, colocou no grampo aqui, ó, mostrou. Falou, se você for pro penitenciário de estado de volta, você vai morrer. Foi o único momento que ele foi digno comigo. Então vamos dizer que foi uma troca. Tudo que eu paguei de acerto, fuzil que sumiu, essas coisas, nesse momento ele me deu dignidade. Me deu uma chance de um sopro de vida, vamos dizer isso. E eu cheguei em Avaré. Quando eu cheguei em Avaré, as celas ainda não tinham telas em todas as celas. Eram só os pirulitos. Então depois eles começaram a colocar uma tela que não era um quadriculado assim, bem fininho, de chapa cortada em quadradinho, que só passava essa caneta. A dimensão passava, pra você ter ideia, passava um cigarro, que a gente chama de picado, passava girando assim. Sim. Então quando eu chego ali na cela de prova, que as duas celas que estavam com tela, o resto das celas ainda não tinham telas, então o preso se falava pela janela. Uma espécie de um galinheiro gigante assim, um por cela. Quando eu chego, o cara bate aqui do lado aqui assim e fala assim, salve, e chega. Aí eu falei assim, fulano, tá vindo de onde? Que é o questionário. Tô vindo de tal lugar, assim, tá algum B.O.? Falei assim, qual foi o B.O. que você veio parar aqui? Porque você vai pro isolamento por causa do castigo. Foi grampo telefônico e umas paradas tal que eu precisava de trocar uma ideia com o mano. É que tá o mano? Falou, o mano mora no lado praça. E a gente tá no lado arena, que é de frente. O que é a arena? É a quadra. Aí ele falou, beleza, você precisa passar uma caminhada? Precisa. Então, vai chegar aí pra você uma pena, que é uma caneta, e vai chegar um papel pra você, um papiro pra você escrever aí e tal. Beleza. Aí falou, como é que eu vou pegar? Tô na tela aqui, não tem como chegar. E eu, inocentemente, achei que o guarda fosse trazer no meu guichê. Falei, não, aqui não troca ideia com o guarda aqui é poucas ideias. Não vai trazer. Faz o seguinte, é alguma coisa aí que você consegue cercar aí na janela pra fora? Cercar o quê? Pegar alguma coisa na janela? Aí ele falou, tem uma folha de sulfite aqui velha aqui, o que eu fiz? Eu enrolei ela, fiz uma espécie de um ganchinho e coloquei pra fora na grade. O cara lá com uma linha desfiada, que é o lençol, um pedacinho de rabiola, ele colocou pra fora, soprou o vento, foi e levou até minha janela, eu consegui fisgar. Eu tô na net com ele ligado, com ele, chama net. Sim. Eu tô de minha linha ligada com ele. Tô conectado de filme, exatamente. Hoje eu escrevo o roteiro dessa forma. Com esses detalhes. Aí eu pego ali, aí chega pra mim, na linha. Puxa a linha aí. Quando eu vou puxando a linha, isso aqui trava do ladinho assim, dá maior dificuldade pra eu poder pôr a ponta e trazer ela pra dentro e não perder. Eu trago essa caneta pra dentro. Mano... Caneta não, só a carga. Só a carga. Pena. Chegou aquilo lá, eu tenho uma folha, ele mandou uma outra folha pra mim. Eu tive que escrever toda a minha vida ali. Parceiro, quem eu tava, falou, mano, é a chance. Falou só, mano, você tá com BO, com treta aí, a sua hora é agora. Assina esse papel aí que aqui nós vamos ler, vai chegar ali no mano, chegar no outro mano, depois vai chegar do outro lado lá. Então tá, letra miudinha, fui passando. A importância do estudo. Foi só, até preso, a importância de você... Escrevi tudo e tal. Isso foi pra lá, então a importância disso aqui pra mim, isso aqui salvou minha vida. Poxa. Quando eu cheguei. Uma caneta, o estudo. Eu achei que era metaforicamente, mas não, foi literalmente. Caneta, o estudo, a educação, isso aqui foi uma oportunidade pra mim. Aqui. Quando falaram pra mim uma coisa esquisita, eu tava no meu escritório agora trabalhando, eu lembrei da caneta, falei, esse negócio esquisito que salvou minha vida é isso aqui. E tem a outra parte.